Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7. A gente vai ler a partir do versículo 15. Mateus 7, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Queridos, iniciamos nesse domingo uma nova série de mensagens intitulada Conversas com Jesus. Então, a nossa proposta, a nossa ideia é a gente poder, de fato, parar para conversar com Jesus, né? Ouvindo suas palavras, ouvindo aquilo que ele tem a nos dizer por meio de suas ações. E quando a gente conversa com Jesus, a gente vai ver que um dos assuntos preferidos de Jesus era corrigir uma visão equivocada de espiritualidade. Por isso ele teve tantos debates, confrontos com os líderes religiosos de sua época. E aqui nesse texto, mais uma vez, encontramos uma correção de visão. Veja você o seguinte: desde o Jardim do Éden, uma das principais, se não a principal estratégia de Satanás para nos afastar de Deus é a mentira. A serpente enganou Eva dizendo, no dia em que comeres do fruto, sereis como Deus. Uma mentira descarada, mas levou à ruína daquele casal, de toda a humanidade. Jesus claramente nos ensina que o pai da mentira é Satanás. Ele vive de mentiras. Então, você vai olhar na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ele utilizando essa estratégia da falsidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, veremos que, ao lado da verdadeira fé em Deus,
vai existir em paralelo uma espiritualidade falsa, uma religiosidade falsa. Existe algo que parece evangelho, tem jeito de evangelho, mas não é evangelho. Se você ler com atenção o livro de Apocalipse, você verá que o diabo possui uma verdadeira fábrica de mentiras espirituais. Ele é especialista em falsificação religiosa. O anticristo é alguém que vem parecido com Cristo. Parece Deus, parece do bem, mas na verdade é um agente do diabo para enganar a humanidade. É o que veremos lá em Apocalipse capítulo 13. E nessa indústria de enganação, o diabo é capaz de, veja você, produzir doutrinas falsas, igrejas falsas, crentes falsos, profetas falsos, falsos líderes e até milagres falsos. E aqui, quando a gente usa o adjetivo falso, não quer dizer que não seja real. Olha que coisa. O líder religioso está lá, os seguidores estão lá, as doutrinas estão lá, as igrejas estão, os milagres acontecem. São falsos, não é porque não são reais, são falsos porque não são de Deus, mas se apresentam como se fosse. Então, são uma espécie de fake news espiritual, porque fingem ser de Deus, mas nada tem a ver com o Evangelho e com Jesus Cristo. Então, a grande questão aqui não é a gente ficar apontando o dedo, né? Quem é falso, quem não é. Nosso desafio é, ouvindo, né, Jesus nos orientar, é tirar uma lição para as nossas vidas. E a lição é: cuidado. Cuidado com as mentiras que o diabo conta. Cuidado com a falsa religião. Cuidado com as falsas igrejas. Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com os falsos líderes. Cuidado com um falso cristianismo que, de repente, a gente pode estar praticando. Não é porque parece de Deus que é de Deus. Então a gente não pode subestimar a capacidade do inimigo de apresentar uma falsificação. Ora, ele age para nos enganar e tem enganado a muitos. Veja, Jesus apresenta essa realidade aqui. No verdadeiro evangelho, tem árvore e tem frutos. No falso também. Tem árvore e tem frutos. No verdadeiro, tem uma casa, bonita, construída. No falso também. No verdadeiro, as pessoas tratam Jesus como Senhor. Senhor, Senhor. No falso também. No verdadeiro, pessoas fazem coisas em nome de Deus. No falso também. Então, talvez não seja tão simples como a gente imagine essa separação, essa distinção de falso e verdadeiro. Porque senão, não seríamos enganados. E o grande, digamos, a grande arte da falsificação é enganar. Precisamos levar a sério a capacidade maligna de imitar as coisas de Deus, de nos enganar. Porque às vezes a gente pode se colocar numa posição, né, como Paulo vai dizer lá nas suas cartas, quando ele diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a gente pode
atualizar isso para essa reflexão e pensar: aquele que pensa que nunca vai ser enganado, cuidado, cuidado, esteja alerta. Uma vez eu estava conversando com um médico, muitos anos atrás, e ele passando uma receita, e ele falou do cuidado que a gente precisa ter com os remédios falsificados. E eu lembro que naquela época eu fiquei pensando muito sobre isso. Você sabe, imagine, você está doente e toma um remédio falsificado. Ora, tem muita coisa falsa, né? Você tem camisa, tênis, celular, peça de carro. Mas um remédio falso é uma coisa estarrecedora. Porque você está doente, está sofrendo, está sentindo dores, então você toma uma medicação na expectativa de melhorar e nada acontece, às vezes a situação piora. Então você está sendo enganado, você está sendo prejudicado. E esse é o problema da falsa religião. Você pode estar consumindo alguma coisa que parece evangelho, mas não é. Você pensa que está se aproximando de Deus. Você pensa que está tudo bem nessa espiritualidade que você está praticando. Mas pode não estar. E aí vai ficando pior quando o seu estilo de vida, as suas decisões, as suas escolhas, o seu comportamento é baseado nestas premissas falsas. Então você assume um padrão de vida que é baseado em princípios equivocados, decisões baseadas em informações falsas. E aí você acha que é crente, mas pode perigosamente estar seguindo um estilo de vida que nada tem a ver com Jesus. Você pode estar vivendo uma enganação. O estarrecedor é que essa pessoa pode usar o nome de Deus, pode usar o nome de Jesus, pode fazer coisas boas, mas ela está vivendo uma mentira diabólica. Então, queridos, isso é uma coisa muito séria. Talvez você pense: bem, isso não se encaixa na minha vida. Pode ser. Mas pode ser que haja pessoas ao seu redor, amigos, familiares, colegas, que estão vivendo uma grande mentira espiritual. E essa mentira os está levando para o inferno. Por isso é fundamental olharmos com atenção esse alerta aqui em Mateus 7. Veja, desde a época de Jesus até hoje, vários falsos cristianismos já foram desmascarados. E eu queria passar aqui rapidamente por alguns deles, porque talvez pode ser algo que você esteja vivendo, ou pessoas próximas a você estejam vivendo. Tem um escritor inglês chamado Chesterton, e ele faz uma ilustração muito interessante sobre o cristianismo. Ele nos convida a pensar o cristianismo como uma grande vidraça. Então imagine uma grande vidraça, uma vidraça enorme. E em algum momento, essa vidraça é quebrada. E aí, imagine, sabe quando você quebra um copo na sua casa? O que acontece? Né? Você passa a semana, você varre o chão e ainda você encontra ali uns pedacinhos. Os pedaços de vidro se esparramam por todos os lados. Então, o que acontece? A estratégia do inimigo é que você não se aproprie do evangelho como um todo. Então, ele quebra a vidraça, espalha pedaços de vidro
para várias tendências. E aí você pega um pedacinho daquele vidro e acha que você pegou o Evangelho. Então, você tem um pedacinho. Só que aquele pedacinho só funciona quando está interligado ao todo. Só que o diabo nos engana. E aí você vai ter, por exemplo, o caso do cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? Tem pessoas, por exemplo, que são ateus, mas se dizem cristãos. Mas como assim? Ele é ateu e é cristão ao mesmo tempo. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Jesus, mas eu conheço pessoas assim. Porque compartilham valores morais que os cristãos defendem, ela se acha cristã. Então, ela pegou um pedaço da vidraça. Um pedaço importante. Mas esse pedaço sozinho não é evangelho. Há um outro pedaço, que é o que a gente chama de cristianismo de adoração, né? É o famoso worship aí do nosso tempo. Então a pessoa adora a música evangélica. Ela ouve o louvor, vai ao terceiro céu, se emociona. Então a música enche o coração dela de paz e de alegria. Mas tirando a música evangélica, não há nada de Jesus na vida dela. Não há fé, não há obediência, não há mudança de vida. Então uma pessoa que é gospel, mas não é cristã. Então veja, é um pedaço importante da vidraça. Assim como a gente tem uma moralidade, nós temos uma ética, nós temos princípios que nós devemos praticar, nós temos adoração, nós temos música, nós temos louvores, cantamos aqui, foi a primeira parte do nosso culto, cantaremos depois, e o louvor fala ao nosso coração. E é bom cantar louvores ao Senhor, e a palavra de Deus nos instrui a isso. Mas o Evangelho é muito mais do que música. Há uma outra falsificação, que é o que a gente pode chamar de ritual, ativismo, né? As pessoas que fazem muitas coisas na igreja, para a igreja, mas suas vidas estão distantes do Senhor. Então ela tem muitas atividades, mas um coração vazio do Evangelho. Novamente, temos um outro pedaço importante da vidraça. Porque ser cristão é se envolver, é participar, é andar junto com o povo de Deus. Mas nada adianta eu ser um trabalhador na igreja se eu não sou um filho quebrantado aos pés do Senhor, que reconhece os seus pecados, que busca a graça de Deus. Então, temos o cristianismo cultural, temos o cristianismo da adoração, temos o cristianismo do ativismo, temos ainda o cristianismo místico. É a pessoa que diz que acredita em Jesus, mas também acredita em qualquer coisa, em qualquer um que possa ajudá-la. Então ela crê no mundo espiritual, ela adora a oração, mas pouco importa se essa oração é em nome de Jesus ou em qualquer outro nome. Então Jesus para ela é um entre tantos outros, entidades, espíritos, religiões. É aquela história, todos os caminhos levam a Deus. Sabe aquela história de você chegar para alguém, e eu já tive essa experiência de conversar com a pessoa, e a pessoa dizer, não, eu não sou cristão, mas pode orar por mim. Oração sempre é bom. Então a pessoa pega um pedacinho da vidraça, um pedacinho pequenininho, porque a palavra de Deus é muito clara em afirmar que não há nenhum outro nome que devemos clamar para sermos salvos. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. É somente por meio de Cristo que temos acesso ao trono da graça de Deus.
Uma outra falsificação é a mais sofisticada essa, né? É a chamada ortodoxia morta. É a pessoa que conhece a Bíblia, conhece a teologia, sabe doutrinas, leu livros. Então, ela traz na ponta da língua tudo aquilo que o cristianismo ensina. Mas ela não vive o Evangelho. Para a gente não sair dos evangelhos, era o caso dos fariseus. Os fariseus, queridos, eram especialistas na religião judaica. Eram teólogos, conheciam os textos bíblicos de cor e salteado. Mas lhes faltava reconhecer o seu próprio pecado, a sua necessidade de salvação, de graça diante de Deus. Faltava-lhes humildade de entender que não eram melhores do que ninguém. Faltava-lhes o quebrantamento de buscar a misericórdia do Senhor. Então, esse tipo de falsificação, ele é mais complicado. Por quê? Porque ele pega um pedaço grande da vidraça. Ele tem argumentos bíblicos para o seu comportamento. Ele é arrogante, porque sabe muito, mas ainda não é a vidraça toda. Não é o evangelho completo. É como Jesus fala aqui. É uma árvore. E às vezes é uma bela árvore. Ou é uma casa. E pode ser uma bela casa sobre a areia. Com vista para o mar. Mas se essa árvore não tem frutos, desconfie. Por fim, deixei aquilo que eu considero mais difícil de identificar, que é a falsificação mais ousada de Satanás. É o outro pedaço grande da vidraça, engana muita gente. É o falso cristianismo dos sinais e prodígios. Está aí no versículo 22, fala de pessoas que profetizam, que expulsam demônios, que realizam milagres. E Jesus responde: eu não vos conheço. Então você precisa guardar isso no seu coração, algo que nós já falamos aqui algumas vezes. O diabo também faz milagres. E isso é claro na palavra de Deus. Basta você ler Apocalipse 13, basta você ler Deuteronômio 18, basta você olhar aqui Mateus capítulo 7. Então, não é porque algo é extraordinário, algo é inusitado, algo é surpreendente, algo é incrível, algo que eu não tenho explicação, que necessariamente isso é de Deus. Pode ser uma enganação, pode ser mentira, pode ser uma obra satânica para te enganar. E veja o que Jesus diz no versículo 23, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Será, irmãos, que fazemos parte desse grupo que Jesus nunca conheceu? Então falamos aqui de várias falsificações. E talvez você não as professe como uma doutrina, um dogma, mas talvez no seu dia a dia, no seu cotidiano, acaba que você vive esse evangelho, que é um evangelho apenas parcial. O evangelho do culto, da adoração, do levantar as mãos, do chorar, que acaba aqui. Ou o evangelho de uma certa moralidade, princípios que você acha correto, uma ética. Ou o evangelho de conhecimento bíblico, de doutrinas, de uma boa teologia. Será que você tem vivido apenas parte do evangelho? Qual é o caminho proposto por Jesus? O caminho proposto por Jesus é o caminho do discipulado. Seguir Jesus, ser discípulo dele. Veja, queridos, é a grande pergunta do juízo final. Olha que interessante. No versículo 23, não vão perguntar se você conhece Jesus. É Jesus quem vai dar testemunho.
esse eu conheço. Esse eu sei quem é. Jesus vai testificar que reconhece você como discípulo dele ou não. Então esse é o primeiro chamado do Senhor para as nossas vidas. Sermos discípulos. Observe, Jesus não está atrás nem de clientes, nem de fãs. Os clientes vão atrás de Jesus para conseguir alguma coisa. Depois que conseguem, deixam Jesus de lado. Jesus é como um mercado. De vez em quando eu vou nele para satisfazer as minhas necessidades. Para outros, Jesus é como um grande astro de música. Sou fã. Tenho a camisa dele, tenho os adesivos dele, adoro as músicas dele. Mas não devo nenhuma obediência a ele. O nome de Jesus não sai da minha boca. Mas a vontade de Jesus não está dentro do meu coração. O Evangelho, queridos, é um chamado de Deus para as nossas vidas. Um chamado que nos desafia uma resposta. E essa resposta precisa ser uma resposta de fé. A primeira obediência que devemos ao Senhor é a fé. Ele nos chama a crer nele e o obedecemos quando cremos e o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Acreditar que Ele é o Filho de Deus. Acreditar que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Crer que Ele é o Senhor de todas as coisas e me render a Ele como Senhor da minha vida. Crer que nele eu recebo perdão completo, irrestrito, eterno, total. Confiar que por meio dele somos reconciliados com Deus, temos acesso à presença do Eterno e nos tornamos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo. Acreditar que não há nome maior do que o nome de Jesus. Então, se eu creio que Jesus é o próprio Deus, o Senhor do universo, não dá para ser apenas um amiguinho de Jesus. Não dá para ser apenas um admirador de Jesus. Porque não é isso que Ele espera de nós. Então eu me torno discípulo quando eu creio no coração. Confesso com a minha boca que Jesus é Senhor. E o que confirma isso são as minhas atitudes. A árvore é evidenciada, a natureza da árvore é evidenciada pelos seus frutos. O que confirma se você é ou não discípulo é a sua disposição para obedecer. O tipo de cristianismo que Jesus propõe é o cristianismo da obediência, o cristianismo dos frutos. Pode ter jeito de crente, pode usar roupa de crente, pode ouvir música de crente, pode frequentar a igreja, pode parecer crente. Mas o que vai dizer se somos cristãos ou não são os frutos. E esses frutos são frutos de obediência. Ora, de que obediência estamos falando aqui? O versículo 24. Ouvir e se dispor a praticar. Muito importante essa ordem. Primeiro eu ouço. Depois eu pratico. Jesus está repreendendo os que ouvem e não praticam. Ora, ali diante dele estavam dezenas, talvez centenas, quiçá milhares de pessoas. E o que Jesus está dizendo? Olha, vocês estão ouvindo, vocês estão achando legal, estão achando bacana, mas se não praticarem o que eu estou ensinando, de nada vai adiantar. Mas veja, Jesus não incentivou ninguém a praticar sem ouvir. Então, o primeiro lugar do discípulo é o lugar do aprendizado. É o lugar onde estamos aos pés de Jesus. Né? É o lugar lá de Maria, ouvindo, dando atenção, ouvindo a palavra.
Por isso a importância da palavra de Deus no culto, este momento, pararmos para ouvir o Senhor falando no nosso coração, sermos ensinados por Deus, daí a necessidade dessa palavra continuar falando ao seu coração durante a semana, e você fazer leituras bíblicas, participar dos núcleos, ouvir as devocionais. Não há evangelho, irmãos, se não ouvimos a palavra. Não há discipulado quando não se ouve a voz do Mestre. E a voz do nosso Mestre está aqui nas páginas da Escritura. Conversamos com Jesus ouvindo as palavras dele. Nosso ouvido anda saturado de informações desnecessárias. E a gente não tem tempo, a gente não tem cabeça para estar ouvindo e refletindo na palavra de Deus. Na escola de discípulos, queridos, não existe formatura. Não há um tempo em que você, depois de tanto ler a Bíblia, depois de tanto ouvir pregações, e chega a uma conclusão, bem, agora, a partir desse momento, eu não preciso aprender mais nada. Pronto, me formei. Os discípulos de Jesus não se tornam mestres. Jesus falou isso. Eles sempre são discípulos. Se você não é um novo convertido, se você já é cristão, essa é uma pergunta para você. Qual foi a última lição que você aprendeu com Jesus? Qual foi a última vez que você ouviu a palavra e você saiu do culto comprometido a colocar aquilo em prática na sua vida? Talvez isto esteja te faltando. Ouvir a palavra, conhecer o Evangelho, que antecede a prática. Por isso, enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, até aquele dia triunfante da vinda de Jesus, todos os domingos, o papel da igreja é proclamar a palavra de Deus. E o nosso papel como cristãos é ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, como nos ensina o Salmo 1. Por isso aqui na igreja, antes da pessoa ser recebida como membro, ser batizada, ela aprende os princípios básicos da palavra. É o famosíssimo discipulado. Porque antes de você se comprometer com alguma coisa, antes de você praticar alguma coisa, você precisa entender. Por isso a igreja incentiva você a ler regularmente a palavra de Deus. Um teste simples para você. Não precisa fazer agora não, faz em casa depois. Pega o seu celular. Tem lá um canto lá que vai te dizer qual o seu tempo médio nas redes sociais. Quantos minutos em média você passa por dia nas redes sociais. Pega esse tempo e compara com o tempo médio que você passa lendo a palavra e orando. Um tempo a sós com Deus vai te fazer bem. Um tempo de ler e meditar na palavra de Deus vai te fazer bem. Não dá para conversar com Jesus se a gente não tem tempo para falar com Ele. A gente não tem tempo para ouvi-lo. Precisamos ouvir o que Ele está falando a respeito da nossa família, ouvir o que Ele está falando a respeito das nossas decisões, das escolhas que estamos fazendo, ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre os nossos relacionamentos, sobre nossa espiritualidade, ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre como lidamos com o nosso dinheiro, ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre os problemas da nossa vida, o que precisamos mudar. Precisamos ouvi-lo, inclusive, para aprender a desfrutar da graça dele em nossas vidas. Veja, e aí, para não cairmos na falsificação do ativismo, lembramos que obediência ao Senhor não é uma lista de tarefas.
Não é aquela história que você vai lá cumprir, né? Poxa, ó, peguei as 7 leituras da igreja, li as 7, ouvi os devocionais, pronto. Não. Às vezes obedecer a Deus significa descansar nele. Em muitos momentos, obediência significa não agir. Olha que interessante. Descansar em Deus, contemplar a glória de Deus, desfrutar alegremente da comunhão com o Senhor. Sabe aquela história? Você vem ao culto e você volta para casa, você vem à igreja e você volta para casa. O que você ganhou? Nada. Sua vida continua igual. Os problemas continuam iguais. Mas você passou momentos na presença do Todo-Poderoso. Você contemplou a glória de Deus. O Espírito Santo agiu no seu coração. Você renovou a sua fé pelos meios de graça. Você fortaleceu a sua comunhão por meio dos dons espirituais exercidos na comunidade. Deus falou ao seu coração e você passou momentos na presença dEle. Então não é sobre coisas que a gente ganha, é sobre a presença do Senhor, é sobre a comunhão com o Senhor. Por isso, obediência não é um fardo, é obedecer àquele que nos ama, é obedecer àquele que entregou o Filho por você, obedecer a um Deus que te abençoa, mesmo quando você é desobediente. Veja você, o texto não diz em nenhum lugar que o Senhor só nos abençoa quando obedecemos. O mesmo Jesus que desafiou os discípulos a colocar em prática a palavra, falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele disse: eu não vim chamar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar os doentes, os pecadores. O texto termina, e a gente termina com essa reflexão. As multidões saíram dali maravilhadas. Maravilhadas. Imagine você, está ali, ouvindo Jesus ministrar uma grande pregação. E você está encantado com as palavras de Jesus. Nossa, como Jesus é inteligente. Nossa, como Jesus tem, né? Que palavras, que aplicações, que reflexões, que sabedoria. Em alguns momentos você se emociona. E você fica pensando, nossa, que palavra incrível. As multidões saíram maravilhadas. Mas o texto não diz que elas saíram dispostas a obedecer o que Jesus falou. E aí que está a diferença. Talvez você esteja maravilhado, encantado. E para qualquer pessoa que te perguntar, você vai falar: nossa, a igreja é fantástica, o evangelho é maravilhoso, Jesus é sensacional. A pergunta é: será que você não tem vivido apenas uma parte dessa grande vidraça que é o evangelho? Será que você não tem vivido apenas uma falsificação do que seria de fato o verdadeiro cristianismo? Será que hoje não é um bom dia para você começar a repensar e a consertar a sua caminhada? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. A gente tem essa oportunidade de falar com o Senhor.
Nosso coração é muito enganoso. E de muitas formas, nós podemos estar vivendo apenas uma parcela do Evangelho. Uma parcela da verdade. Uma parcela do cristianismo. Talvez aos olhos dos outros esteja tudo bem com a sua vida. Mas você sabe que existem áreas na sua vida que não estão totalmente rendidas aos pés de Jesus. Há áreas da sua vida onde você não está totalmente diante do Senhor. Apresente o seu Senhor nessa hora. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero viver um cristianismo integral, um cristianismo de obediência. Não é que você vai acertar o tempo todo, não é que você vai obedecer o tempo todo, mas você vai dispor o seu coração nessa direção. Você vai parar de ver uma enganação, parar de ver uma hipocrisia, parar de fingir que está tudo bem, e humildemente se colocar diante do Senhor. Não se contentar com pedaços da vidraça, mas buscar o Evangelho total que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Fale com Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos reunidos na Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque encontramos na igreja, Senhor, a oportunidade de Te ouvir. Podemos conversar com Jesus, porque Jesus continua falando conosco. E o Senhor, ó Pai, nos desafia nessa noite a superar um cristianismo fragmentado, a superar um cristianismo, Senhor, que vai muito bem em algumas áreas, mas desconectado de outras, ó Pai. É alguma coisa totalmente parcial. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos experimentar o Evangelho de modo integral. A Tua palavra de forma integral. Queremos submeter toda a nossa vida ao senhorio de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, conserta a nossa visão. Abre os nossos olhos para aquelas áreas da nossa vida, Senhor, nas quais temos sido omissos. Áreas que temos negligenciado. Áreas, ó Pai, que não temos apresentado ao Senhor. Áreas que padecem, Senhor, de renovação espiritual, de cura, de transformação, de libertação. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, a uma vida de discipulado, a uma vida de obediência, a uma vida que leva a sério a Tua palavra, que ouve o Senhor e que busca praticar a Tua vontade, dentro e fora da igreja, no público e no privado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos, dá-nos uma visão ampla, Senhor, da amplitude, Senhor, da Tua graça, do Evangelho revelado na Tua palavra. Pai, a nossa visão é tão limitada, e por muitas, ó Pai, muitas vezes, ao longo dos anos, recebemos algum tipo de treinamento, Senhor, que nos faz ver apenas partes do Evangelho. Nos preocupamos com algumas e desprezamos outras. Abre os nossos olhos, ó Deus, dispõe o nosso coração.
Queremos viver, Senhor, o cristianismo na sua integralidade. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor nos proporciona em Cristo, Senhor. Queremos viver o Teu reino. Ó Deus, nos ajuda como igreja a ser esse espaço. Corrige, Senhor, perspectivas, pensamentos, mentalidades, atitudes, ó Deus, parciais, que valorizam, Senhor, algumas coisas e menosprezam outras. Que possamos dar o devido valor a tudo aquilo que a Tua palavra valoriza, a tudo que é valorizado no Teu reino, Senhor. Que possamos nos dispor a praticar tudo aquilo que a Tua palavra nos instrui, e não nos contentar, ó Pai, apenas com algumas partes. Ah, Senhor, que seja uma noite, ó Deus, de conserto. Que o Senhor nos disponha, Senhor, a sair daqui não apenas como aquelas multidões maravilhadas, encantadas, emocionadas com a palavra, mas com o coração disposto, Senhor, a praticar, a viver aquilo que a Tua palavra nos instrui, a obedecer Jesus Cristo, para que a casa da nossa espiritualidade seja uma casa edificada sobre a rocha, Senhor. Para que a árvore da nossa espiritualidade seja aquela que produza bons frutos. Para que naquele grandioso dia, Senhor, possamos encarar com confiança, na certeza de que o Senhor olhará para nós e o Senhor nos reconhecerá como verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.